Boa noite, boa noite. Boa noite, amigo, boa noite, amiga, boa noite a todos. Pessoal, vamos aqui, eu gosto de falar assim, o recado de Deus, né? Deus está mandando um recado para vocês, né? Justamente depois dessa política aí, diante, né, de muitos irmãos, um acusando o outro, pessoas também acusando o outro, dizendo que um votou errado, o outro e tal. Então vamos lá, Isaías 55, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, olha só. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu e não volta para lá, mas rega a terra e faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Amém, pessoal? Então presta atenção, pessoal. Olha só. O que Deus está dizendo aí? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, é o que Deus está dizendo. Porque tem pessoas que elas querem que Deus pensa conforme ela pensa. Não, os pensamentos de Deus são grandes. Ah, porque eu orei, não aconteceu como eu orei. Né? Se você orou, você fez mais do que a sua obrigação e continua orando mais. Entendeu? Para isso, Deus te levantou, para você orar, cristão. Se você não ora, então você não está bem com o seu Pai Celestial. Então Deus levantou você para orar e ora mais agora. A guerra só começou. A guerra não acabou. Deus tem seus projetos, pessoal. Deus tem seus propósitos. Está tudo caminhando nos caminhos de Deus. Tudo está caminhando no caminho de Deus, porque não acontece como o homem quer que aconteça, a não ser que você está conectado mesmo com os pensamentos de Deus. Aí você vai saber que está acontecendo tudo certo. Está acontecendo tudo certo. Ah, mas se o incrédulo lá reinar, se Deus manda, até o diabo tem que obedecer, pessoal. Mais outra. Quando Jesus, ele sabia da morte de Lázaro, sabia que Lázaro ia ficar doente e ia morrer. Jesus já sabia. Mas por que ele depois da notícia, ele ainda demorou 3 dias para chegar até Lázaro? Porque estava 3 de distância. Por que ele não foi mais rápido? E quando ele chegou, Marta estava pensando igual muitos cristãos estão pensando hoje. Ah, por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus deixou a esquerda vencer? Tem muitas pessoas pensando isso, até cristãos. E assim Marta perguntou para Jesus, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Ele disse para lá, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Meu amigo, minha amiga, você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. E olha só o que eu vou falar para você. E se você não crê também, você vai ver a glória de Deus assim mesmo. Porque tudo está caminhando no projeto de Deus. Então, para com essa condenação, um condenando o outro. Ele diz que Deus não está no Brasil. Ele diz que Deus abandonou o Brasil. E muitos estão até covardando, falando que vai embora do Brasil. Tem empresário forte dizendo que vai tirar emprego do Brasil, porque você tem que deixar de ser covarde. Tem que deixar de ser frouxo. Porque tudo está caminhando de acordo com os pensamentos de Deus. E se Deus quiser usar o incrédulo? E se Deus quiser usar o endemoniado? Porque se Deus manda, até o Satanás tem que obedecer, meu amigo. Então, os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos, não é os seus pensamentos, meu amigo. E nem os caminhos de Deus, os nossos caminhos. Os caminhos, assim como o céu está mais alto, está também os pensamentos de Deus. Ele é o Criador. Ele está no controle. Ou você está pensando que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Deus, ele é soberano. Não tem como Deus perder o controle. Meu amigo, se Deus perder o controle da terra, o Marte vai engolir a terra. O Sol vai engolir todos os planetas, porque tudo está no controle de Deus.
É Deus que controla. Ah, aconteceu, porque Deus permitiu. O que está para acontecer? O que está para acontecer, deixa Deus agir. Você crê? Você só tem que crer e preocupar com a sua salvação. Porque tem muitos pensando também que só quer que o Brasil vire uma nova Canaã, um paraíso. Meu amigo, não existe. Nós caminhamos para o caos. Se você pensa dessa forma, você é antibíblico. Você está contra a Bíblia, porque o Apocalipse nós estamos caminhando para o fim, para o caos, para a volta do Senhor, para o reino do homem iníquo, que é o anticristo. Nós estamos caminhando. E para isso é necessário o caos, as coisas acontecerem. Então, o que você tem que fazer? Orar mais, ter mais a visão de Deus, revertir a armadura de Deus. Efésios 6:10, revertir-vos de toda a armadura de Deus para ficar firme contra a cilada do diabo e resistir no dia mau. Para você ter a visão de Deus. Se você está na visão de Deus, você não fica se lamentando e julgando as pessoas. Quem votou, todo mundo votou certo, pessoal, não interessa. Existe o da esquerda e o da direita. Eu conheço pastor que é da Assembleia, da congregação, da convenção, com a convenção inteira, era tudo Lula. E eles não estão nem isso, o cara é macumbeiro, se o cara é feiticeiro. Mas é Lula, não adianta falar o contrário com ele. E ele não é uma pessoa que busca Deus, vamos orar e Deus vai mudar. É assim que ele pensa. É assim que ele pensa, mas tudo está o quê? No controle de Deus, está nos caminhos de Deus. Então os meus pensamentos não é os seus pensamentos. Os meus caminhos não é os seus caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que nós temos que fazer? Orar mais, tem que orar mais para você ter comunhão com Deus. Preocupar com a sua salvação, meu amigo. A sua salvação. Você está salvo? Orar para a sua família ser salvo. Entendeu? E orar para as coisas acontecerem do jeito que Deus quer, porque vai acontecer conforme Deus quer. É os caminhos de Deus. Isaías 55:8. Vou ler aqui para você de novo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu está mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e na fé pura. Ora mais, tá? É tempo de guerra, é tempo de oração. Tamo junto.